1 Timóteo 4, do 1 ao 7. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens impróprios e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se vocês transmitirem essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com a verdade da fé e a boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas, e exercite na piedade. Pregue a palavra e estejam preparados a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Solta aqui. Vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, Senhor, venha nos abençoar, Pai Santo. Abençoa a Tua palavra, Pai Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai Santo. Venha tocar no meu coração cada dia mais e mais, Senhor, para falar, Senhor, sobre, Senhor, o que o Senhor tem para a igreja, Santo. Que não seja eu, mas o Senhor, Pai. Assim eu lhe peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, nos abençoa. Que a Tua palavra venha estar no nosso coração cada dia mais e mais. Assim lhe pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, aqui é interessante que Timóteo, como um filho amado ali, do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que tinha como ele como um filho amado. Ele tinha, de certa forma ali, era um aprendiz do próprio apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo deixa aqui umas recomendações a Timóteo. Recomendações. E essas recomendações a ele, que era um jovem que estava ali a transmitir a palavra de Deus. Então ele precisava dessas exortações para que ele viesse a transmitir às demais pessoas ali. Então aqui é interessante, irmãos, que em 1 Timóteo 4:1, se a gente começar a ler aqui, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha para os irmãos ver, naquela época já tinha problemas como tem hoje. Hoje não é diferente. Hoje em dia, muitos se apostataram da fé. A apostasia tomou conta das pessoas. Por que tomou conta? Porque as pessoas se deixaram levar por enganadores, por pessoas que professam o evangelho falso. Por que o evangelho falso? É mais fácil de seguir. O evangelho falso, de certa forma, ele não vai interagir, não vai falar com você que você precisa de mudança, mas vai falar que você está correto perante os olhos do Senhor Deus. Ele vai trazer uma paz muito grande. E as pessoas, muitas vezes, buscam o quê? Buscam essa paz enganadora para satisfazer seus desejos pecaminosos. Então aqui, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que a apostasia é a rebeldia e o afastamento dos verdadeiros ensinos de Deus. Tudo que é contrário ao ensino de Deus é uma apostasia. Está indo contra a palavra de Deus. Está se apostatando da fé, se apostatando do que o Senhor Deus deixou para a gente, que é a palavra de Deus. Então aqui, esse tema já era tratado na igreja primitiva, porque lá tinha muitos problemas que vinham acontecendo. Porque muitas pessoas começaram a achar que poderiam abrir uma igreja que acomodasse melhor as pessoas. Então por exemplo, eu estava ali na igreja e algo de errado na minha vida, eu não queria mudança. Então o que eu fazia? Tentava amenizar. Eu vou tentar achar pastores ou pessoas que me ajudem a permanecer desse jeito que eu estou. E eu não vou sentir culpado, porque eu não quero ir numa igreja em que a palavra de Deus é pregada e eu tenha que me arrepender. Então, eu vou procurar uma igreja que eu me habitue. E
naqueles dias já tinham isso. Então muitas pessoas ali se apostataram totalmente da fé, começaram a crer até em outros deuses, a outras coisas totalmente fora do Evangelho. Aqui está o verso 2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, a consciência cauterizada, aqui falando, um cristão que avalia e corrige sua vida é um comportamento à luz da palavra de Deus e dos conselhos do Espírito Santo. Entrega-se progressivamente ao encantamento do pecado, que usa como anestesia da consciência cristã. Então, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, que tem a mente cauterizada, ele não começa tendo a mente totalmente cauterizada. O que ele vai fazendo? Ele vai deixando a vida dele se contaminar de certa forma aos poucos. Então, aos poucos, ele vai se contaminando. E essa contaminação começa, de certa forma, o quê? A contaminação é mentirosa. Então, as pessoas se julgam certos. Quantas pessoas você foi falar de Jesus para elas e elas falaram assim: não, mas eu sirvo a Deus. Não, irmão, mas você não está indo na igreja, você não está dedicando. Não, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. O Senhor Deus é amor. Ele é amor, Ele nos ama. Eu sou pecador. Muitas pessoas falam assim: eu sou pecador, mas o Senhor Deus me ama. Aqui podemos ver que quando a pessoa tenta se auto-justificar, o que acontece? Ela está se tornando hipócrita. Se auto-justificar. Por quê? O Senhor Jesus deixa bem claro, ali como o apóstolo Paulo falou na Santa Ceia, que quando nós vamos até o Senhor Deus, a gente coloca quem na balança? O Senhor Deus. Então, examina-se um homem a si mesmo. Então, toma desse pão desse pão e beba desse cálice. Quando nós nos examinamos a nós mesmos, e quem a gente pega como exemplo é o próprio Senhor Deus, a gente vê em nós todas as nossas falhas e todos os nossos erros. Então, diferente de outras religiões, a gente tem algo que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, para nos comparar a Ele. Então, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo estava mostrando que a vida dele era para Deus, e assim como ele tinha o espelho do Senhor Jesus Cristo, que nós também venhamos ter o espelho do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Então isso daí mostra que uma pessoa, muitas vezes, que quer se auto-justificar, ele não conhece a Deus. Aqui Paulo deixa bem claro que uma pessoa que tenta se auto-justificar, ela está tentando se justificar a si mesma. Ela não tem Deus dentro dela. O Espírito Santo está longe dela, porque o Espírito Santo é o que nos mostra para nós, né, como estamos errados. Então, com o passar do tempo, instala-se na alma dessa pessoa uma crosta de insensibilidade ao Espírito e as pessoas. Sua consciência está em profundo processo de cauterização, como resultado da constância. Escravidão, ele vira um escravo, né, do que da mente dele. Aqui podemos ver que esse processo de cauterização aqui é muito perigoso. Muitas pessoas começam a se auto-justificar tão certas, que eles criam uma mentira tão enganosa que eles são capazes de fazer qualquer coisa por causa dessa mentira que foi criada na mente deles. Quando as pessoas viram lá esses grupos terroristas, né, as pessoas têm uma mente cauterizada. Lá eles acreditam que se eles morrerem, eles terão grandes benefícios com a morte deles, de acordo com o tanto de pessoas que eles levaram. A gente vê que tudo começa quando a pessoa é criança. A gente vê lá, eu já assisti as reportagens, a pessoa começa a ouvir uma coisa que não é verdade durante a infância, e talvez naquela hora ela sabe que não é verdade. Mas quando se repete várias vezes durante a vida da pessoa, aquilo lá se torna uma verdade. E hoje em dia tem muitas pessoas que acreditam nas suas próprias mentiras. Por quê? Falou tanta mentira que começa a acreditar naquilo, viver, presenciar aquela mentira. E as pessoas ali, os terroristas, né? A gente vê aí que as pessoas tentam, às vezes, fazer um tratamento com elas, como já vi já em noticiários,
tratamento psiquiátrico, tudo, e depois ele sai de lá e explode a bomba no seu corpo. Quantos lá nos Estados Unidos que estão morando lá, que de repente sai uma notícia aí que eles fizeram um atentado. E eles foram o quê? Diagnosticados pelo exército americano, que eram pessoas de consciência pura, que estava certo. Mas quando eles chegam lá, está tão cauterizado aquilo lá na mente deles que eles conseguem mentir com tanta perfeição que eles fazem o erro. E hoje em dia não é diferente. As igrejas, eles estão ficando com a mente cauterizada. Esse é o grande problema do século de hoje. Hoje em dia você vai pregar o evangelho, as pessoas não aceitam mais. Porque cauterizaram na mente dela os erros das igrejas. Hoje em dia, às vezes a gente fica até com vergonha, né? A gente vai falar do Senhor Jesus, fala tudo assim, e a pessoa fala assim, não, mas olha aqui, o pastor tal, você não viu o que aconteceu na vida dele? O tanto de roubo que aconteceu, o que ele fez, promiscuidade, tanta coisa. E você vai falar do Senhor Jesus, a outra pessoa fala, e a gente fala assim, nossa, como o evangelho ficou difícil de pregar no dia de hoje, porque as pessoas, quando entendem que você vai falar de religião, eles já pensam que você vai pegar o dinheiro delas. Que tem que dar dinheiro para ser abençoado, que tem isso, é enganação. E hoje em dia está difícil de pregar o evangelho por causa disso, por causa dessas coisas. E é uma mentira que o diabo colocou na mente das pessoas. E as pessoas, para conseguirem não vir na igreja, porque o desejo de muitas pessoas é não vir na igreja, usa isso como justificação. Olha, eu estou justificado porque eu não vou na igreja, porque acontecem coisas erradas na igreja. E aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar que ele não veio pregar religião. Esse é o grande ensino do Senhor Jesus Cristo, ele não pregou religião. Ele não travou em cima de uma igreja, falou assim, a igreja, o ministério Adonai, é a que salva, é a que traz as pessoas que estão ali, vão ser salvas. Não, é a igreja tal. O Senhor Jesus Cristo vem falar que a igreja somos nós. A igreja é cada um de nós. E cada um vai dar conta da sua própria vida a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que nós, aqui se a gente continuar lendo mais para frente, que nós mesmos precisamos da justificação de quem? Do próprio Senhor Jesus. Não vai ser justificado a homens. Olha, Senhor, não serviu o Senhor porque tinha pastores, tinha pessoas que estavam desviando, estavam fazendo isso, fazendo aquilo de errado. Não, você não consegue essa justificação. Essa justificação é você e Deus. Aqui sobre a influência hipócrita das pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada, como eu falei, são líderes que proíbem um casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Então aqui, as pessoas ali estavam de certa forma no casamento como uma obra divina de Deus. O casamento foi uma das primeiras coisas que Deus criou ali. Ele mesmo fez o primeiro casamento. Então o casamento é uma ordenança divina. O Senhor Deus juntou um homem e uma mulher. Naquela época já estava tendo esse problema aí, líderes que proíbem o casamento. Estão indo totalmente contra os mandamentos de Deus, colocando coisas erradas na cabeça das pessoas. Então o apóstolo Paulo vai totalmente contra e abstinência de alimentos. Abstinência de alimentos, o que acontece? Ali na convenção, foi falado para se livrar da carne sufocada e da imoralidade sexual. Eu acho que eu trouxe algo aqui, tá aqui. Imoralidade sexual. Então, ali, adoração a outros deuses, a imoralidade sexual e a gente ia se abster da carne sufocada. Porque estava tendo muitos problemas, porque o evangelho estava se espalhando por toda a terra. Então, de certa forma, imagina, você vai pregar em outra cultura. As pessoas lá, você é um israelita, vão falar que você é um judeu. Aí você não come uma carne de porco.
Aí você chega lá na casa para evangelizar, aquela pessoa estaria comendo uma carne de porco. Então você poderia falar assim para ela assim, olha, eu não como essa carne, e você, se aceitar o evangelho, você não vai poder comer também. Aí tá vendo que quando o Senhor Jesus Cristo estiver chegando, já ia acontecer um problema, porque a pessoa vai falar assim, nossa, eu aceito o Senhor Jesus, mas que carne eu vou comer? Aqui só tem porco, aqui na nossa cultura a gente só come, cria porco, cria e come, então vai ficar dificultar o evangelho. E aqui foi, numa convenção, foi aceita que poderia comer todas as carnes, desde que não fosse sufocado. E o que acontece? Naquela época, por influência dos judeus, as pessoas estavam tentando colocar as culturas israelitas do povo judeu nas demais nações. Então olha como estava ficando difícil o evangelho. As pessoas iam pregar, olha, para você pregar você vai ter que fazer o seguinte, domingo, que depois foi a convenção do domingo, mas sábado, então sábado você não vai poder fazer isso, a carne, você não pode comer carne de porco, nem tal carne. Aí começou o evangelho a ficar pesado demais para as pessoas seguir. E de certa forma, eles estavam fazendo isso para o quê? Para o evangelho ficar tão pesado para as demais nações não aceitarem a Deus, aceitarem a Cristo. A gente vê que é tudo uma armação do próprio inimigo. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. E aqui, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Então, com ações de graças, dando graças a Deus por tudo que o Senhor Deus fez, toda a criação dele se torna o quê? Pura. Quando nós, o quê? Damos ações de graça, porque, portanto, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, ali, tudo que você entra para dentro da sua casa ou que você vai fazer, você tem que santificar aquilo para o seu consumo, santificar aquilo para a sua vida. Então, tudo que entrar, você vai dar uma ação de graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse alimento. Obrigado por essa carne, abençoa, purifica, livra de todo mal, e o Senhor Deus é poderoso para abençoar. E Paulo aqui deixou esse grande, o quê? Recomendações a Timóteo. E aqui orientando aos irmãos quanto a este assunto, será bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras de fé e de boa teologia que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Então aqui, uma recomendação do próprio apóstolo Paulo a Timóteo aqui, falando sobre as orientações. Seja bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé. E a gente vê que a palavra de Deus, elas nos proporciona fé. A fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, toda vez que nós lemos a Bíblia e dedicamos a Deus, nós estamos aumentando um pouco a nossa fé. E quanto mais a gente aprende, mais perto do Senhor Deus a gente quer ficar, porque a gente conhece realmente quem é o nosso Deus. Conhecer então a palavra de Deus é conhecer o Senhor Deus e como Ele pode agir nas nossas vidas. Então, quão importante nós dedicarmos a palavra de Deus. E essa recomendação o apóstolo Paulo deixa a Timóteo. Olha aqui, mais rejeite as fábulas profanas. Fábulas era tudo o quanto que era, de certa forma, mentira. Uma coisa que não existe, uma coisa que é ilusória. Então, aqui ele deixa bem claro, as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Aqui podemos ver que o apóstolo Paulo deixou isso daqui claro para ele, porque as igrejas estavam se contaminando naquela época, com muitas fábulas. Tantas pessoas que têm superstição dentro da igreja, é difícil, mas superstição, o crente não pode ter superstição. Olha, irmão, vai passar debaixo da escada, cuidado, hoje é dia tal, não pode passar debaixo da escada, tem que fazer isso para se libertar. Se foi na casa de uma pessoa, olha, uma pessoa está com mal olhado lá, por isso que está acontecendo as coisas erradas na sua vida, é o desejo das pessoas. Irmãos, de certa forma, o mal existe e ele pode sim acontecer, mas ele acontece quando as pessoas não estão firmadas em Deus.
Quando nós estamos em Deus, nada nos toca, porque o Senhor Deus nos protege. Quem lembra da história de Jó? Jó era temente a Deus. O que o inimigo teve que fazer para poder tocar em Jó? Ele não teve que pedir a permissão do próprio Deus. Então, sem a permissão de Deus, nada nos acontece. O Senhor Deus estando nas nossas vidas, nós estamos no caminho do Senhor Deus, nada nos acontece, porque o Senhor Deus está nos protegendo. Se acontecer alguma coisa, o Senhor Deus vai nos dar o livramento. E o mais interessante aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a grande graça de Deus para nossas vidas é a salvação. Então, o que a gente tem que estar preocupado nas nossas vidas, é claro que vai falar assim, o crente é intocável. Não, não existe isso. Se a gente pegar a história do apóstolo Paulo aqui, quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu? O apóstolo Paulo foi preso. Primeiro, ele foi preso. Ele teve que sair correndo, desceu pelo muro, porque senão eles iam matar ele. Imagina colocar você numa cesta, descer pelo muro, e você sair ali rapidamente, senão você vai ser morto. Mas desistiu do Senhor? Não desistiu, continuou pregando. O apóstolo Paulo foi apedrejado e dado como morto. Imagina você levar pedrada. O cara chegar assim, olhar assim e falar assim, nossa, tanto de pedrada que você levou, esse aí morreu, olha, não está nem respirando direito. Para eles olhar para ele e falar que morreu, imagina o tanto de pedrada que ele levou. E lá naquela época, o sistema de apedrejamento, eles começavam com as pedras maiores. Se a pessoa não morresse com as pedras maiores, os demais pegavam pedras menores e ia atacando até a morte daquela pessoa. Porque eles acreditavam que se a pessoa não morreu nas primeiras pedradas, quer dizer que o pecado dele é tão grande que ele merecia um sofrimento maior. Então a gente vê que é uma coisa totalmente ali, a cultura da época. Então a gente vê que o apóstolo Paulo sofreu muito. Imagina, dado como morto, arrastaram ele para fora da cidade e ali ele se levantou, foi embora para casa? Não, continuou pregando o evangelho. Aqui a gente vê que quem está ensinando Timóteo é uma pessoa totalmente serva do Deus Altíssimo que conhecia o Senhor Deus. Ele não desistiu. Em seguida, foi preso, foi julgado ali. Primeiro foi pelos judeus. A gente vê pelos judeus ali, ainda estava tranquilo pelos judeus. Mas ele poderia receber ainda, ficou preso a domicílio, né? Ele poderia receber as pessoas ali para orar. Ele ficou a domicílio, preso, mas a domicílio. Então ele poderia ainda ajudar. E depois foi preso em Roma. Mas a gente vê que o apóstolo Paulo também sofreu com um naufrágio. Imagina, ele foi preso, imagina no barco, naufragou, e depois caiu numa ilha, a cobra vem, serpente, né, pega e morde a mão dele. A gente vê que o Senhor Deus, de certa forma, ele provou o apóstolo Paulo em todas as coisas. E essa provação só trouxe o quê? Perseverança na vida do apóstolo Paulo. A gente vê que ele perseverou até o fim. Ele mostrou que ele conseguiu vencer. E o Senhor Deus viu que ele foi um servo ali fiel aos olhos de Deus. Aqui as fábulas. Exercite, porém, na piedade. A piedade se fala do amor, o amor ágape, um amor que é um amor inexplicável pelo próximo. O apóstolo Paulo tinha esse amor e ele queria passar isso para Timóteo. Ele tinha um amor pela obra tão grande que ele não queria ver a igreja se contaminar. Por isso o motivo das cartas dele a Timóteo, para mostrar para ele que ele teria problemas, mas se ele estivesse no caminho de Deus, o Senhor Deus ia o sustentar. E aqui o exercício físico de fato é de alguns valor, no entanto a piedade para tudo é proveitosa, portanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Então aqui podemos ver que o exercício físico de fato é de algum valor, no entanto a piedade para tudo é proveitosa, portanto traz consigo a promessa da vida
presente e futura. Então, a piedade se fala do amor de Cristo em nós. Quando nós temos o amor de Cristo, ela é mais valiosa do que tudo na nossa vida, porque ela traz o quê? Além de trazer benefício para as outras pessoas serem salvas, porque a gente vai pregar, a gente tem um benefício próprio também. O Senhor Deus vai nos salvar. E o Senhor Deus é piedoso para conosco. E aqui, se a gente pegar, irmãos, rapidamente, 2 Timóteo 4, a gente vai ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler o 2, continuar do 2, que praticamente é o mesmo assunto, parece que é até uma continuação, mas é 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. Aqui, Paulo também exorta a Timóteo. Ele vai falar assim, aqui, bem claro aqui, 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência. Então, aqui é o verso 2 de isso. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui o apóstolo Paulo estava exortando ali Timóteo para estar preparado no tempo e fora do tempo. Então, o crente, o verdadeiro cristão, ele é um soldado de Cristo. Soldado, se você está numa guerra constante, você tem que estar sempre preparado, né? Porque numa guerra, quando falar que o inimigo invadiu um certo lugar, se você falar assim, nossa, deixei minha arma lá no armário, até você pegar a sua arma, você já morreu já no caminho já. Então um soldado, ele dorme com a arma. Eu que servi o exército, eu lembro que é o treinamento deles lá, né? A gente ia dormia com a arma abraçada e passava o tenente e tentava arrancar a arma da gente para ver se a gente estava atento. Aí eu amarrava no braço, né, para se puxar, já acordava eu, né? Porque a gente estava cansado, né, e dormia mesmo. E quantas vezes ele pegou a arma do soldado, quando o soldado acordou, ficou desesperado porque não achava a arma. Então, a gente vê que o soldado realmente está preparado. E o cristão, se ele for esperar o momento de dificuldade para poder, nossa, minha vida está acontecendo um problema sério, vou começar a ler a palavra agora, vou começar a orar, vou começar a dedicar, a gente vê que talvez o quê? Não vai ter força para fazer. Porque a força você adquire com o treinamento. Você adquire com o treinamento. A fé, como eu falei, vem para ouvir da palavra de Deus. Então, se você está vindo no templo, se você está dedicando ao Senhor, se sempre você está na oração, se sempre você está pronto para, se uma pessoa lá fora pedir uma oração, você poder orar para ela, ou se uma pessoa pedir, olha, preciso de ajuda nisso, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, vou ajudar essa pessoa. Você está preparado. Mas se você deixa tudo a desejar, quando chegar o caos na sua vida ou alguma coisa, você não vai estar preparado. E como aquelas viúvas que estavam ali com seus cântaros ali, suas lamparinas vazias, assim quando chegar no dia, o Senhor Deus falar, meu filho, não, Senhor, eu estava esperando, como aconteceu hoje, meu pai chamou umas pessoas para vir na igreja, não, pastor, hoje eu não vou não, vou deixar para outro dia. Irmão, vem na oração, vamos orar? Não, irmão, vou orar não, vamos deixar para frente aí, a gente começa a orar, o ano que vem eu vou ser firme, o ano que vem as coisas vão dar certo. E muitas vezes a gente não conhece o dia de amanhã. Muitas vezes o Senhor Deus está nos chamando, às vezes essa noite, e a gente vai dar conta das nossas próprias vidas a Deus. Então, como um soldado de Cristo, nós temos que estar preparados em todas as situações. Para quando o Senhor Jesus nos chamar para uma batalha espiritual ou para um problema, nós tenhamos fé suficiente para vencer as batalhas. Somente em Cristo. E aqui, pregue a palavra. O verdadeiro cristão,
é o ID do Senhor. O ID do Senhor não é para mim, não é para o pastor, não é para todos. O ID do Senhor é o que? ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Criatura, não falou filho de Deus, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu sou filho de Deus também. Não, não é. Só é filho de Deus aquele que aceita a Cristo como Salvador. Só é filho de Deus aquele que declara, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E nós somos filhos por adoção. Adoção em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo como nosso irmão. A gente vê aqui que é uma coisa imerecida nas nossas vidas. Você se tornar o quê? Parte da família de Deus. É uma coisa merecida. O Senhor Deus, pela sua infinita graça, nos proporcionou essa vitória. Então, nós temos que dar graças a Deus por ter o que é essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quer dizer que tem que crer e tem que firmar o compromisso para com Deus. Será salvo. Será salvo. Por que não falar é salvo? Não, será. Porque temos uma caminhada, uma jornada. E muitos desistiram nessa jornada. Aqui, se a gente pegar aqui, vou ler rapidamente aqui, vou pular aqui só para os irmãos verem. O 10, 4 e 10, para os irmãos saberem. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galáxia e Tito para Dalmácia. Então aqui podemos ver 3 pessoas. Uma foi Demas, a outra foi aqui Crescente, e o outro Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Então aqui vemos 3 pessoas que o apóstolo Paulo o quê? Tinha já pregado. E eles eram o quê? Pessoas tementes a Deus que ali, de certa forma, pregavam o evangelho. Mas podemos ver que esse Demas, o que aconteceu com ele? Ele se apostatou da fé. Se apostatou da fé. Então, nós temos que ter cuidado. Muitas pessoas falam assim, eu aceitei o Senhor Jesus, mas nós temos que nos fortificar cada dia mais. Porque se a gente não participar dos cultos, não participar da palavra de Deus, nós vamos nos tornando fracos. E como esse daqui, o que aconteceu com ele aqui, com o apóstolo Paulo? Havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Ele não estava abandonando só o apóstolo Paulo, mas estava abandonando quem? Cristo Jesus. Aqui podemos ver que ele, de certa forma, ele amou mais o mundo. É aquela pessoa que vem para Cristo e ela está aqui, ela sabe que o Senhor Deus é precioso, maravilhoso, mas ela acha que ela tem muita vida e o mundo é muito especial. Então o mundo começa a se tornar mais especial que o Senhor Jesus Cristo. Ele começa a amar mais o mundo. E esse daqui amou mais o mundo, ele acabou o quê? Se contaminando. Então aqui o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo, olha Timóteo, toma cuidado, porque tem pessoas o quê? Desistindo no meio do caminho. Então, nós que estamos aqui na casa do Senhor Deus, a gente tem que nos fortificar cada vez mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque fortificando o nosso espírito, a carne se torna fraca. A carne se tornando fraca, os desejos desse mundo não fazem sentido para a gente. É o que o apóstolo Paulo estava falando. Se nós fortificarmos o nosso espírito, as coisas dessa vida tornam-se o quê? Irrisórias. Não ligo para isso. O importante é eu estar em Cristo, como o apóstolo Paulo deixa bem claro. Se a gente voltar aqui, porquanto chegará tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. É o que eu falei. O apóstolo Paulo, de novo, exorta a Timóteo que o quê? Que não ligue pelas pessoas que vão sair da igreja. Tem muitas pessoas que vão sair. Muitas pessoas às vezes estão dentro do templo,
mas não querem mudança de vida. E quando não quer mudança de vida, a pessoa vai procurar um lugar que não precisa de mudança de vida. Então ela vai sair. E o apóstolo Paulo falou assim, não, fica tranquilo que vai ter isso nas igrejas. Pessoas que, o quê? Coceira nos ouvidos. Nossa, isso daqui está me incomodando. Nossa, isso que o pastor falou, que pregou, está me incomodando. Eu vou procurar uma igreja que me satisfaça. Que não pregue as coisas que eu não quero ouvir, mas as coisas que eu quero ouvir. Então, elas procurarão pessoas que levantem os seus egos. Olha, irmão, você vai ser uma benção. Olha, irmão, você é um vaso precioso para Deus. Você é especial, você é isso, você é aquilo, você é uma joia preciosa. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, a pessoa parece assim, é aquele filho... Quando as mães que já viram, né, o filho faz tudo de errado e a mãe lá, nossa, meu filho é tão uma belezinha, uma pessoa, aquela mãe lá, você olha assim e fala assim, nossa, o filho rebelde, toda a mãe tratando o filho desse jeito, imagina quando ele crescer, mas você vai até bater na mãe do jeito que está sendo criado, né? Mas o Senhor Deus não é assim, o Senhor Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas inquietações, Ele sabe de tudo, Ele conhece nós mais que nós mesmos. Muitas vezes, a gente não conhece a gente mesmo. Agora, o Senhor Jesus conhece mais que nós mesmos. A gente consegue provar que a gente não conhece nem a nós mesmos? Consegue provar. A gente não nos conhece. Quantas vezes que você começa a sentir alguma tontura, alguma coisa assim, e você perde o controle totalmente do seu corpo? E às vezes, muitas vezes, você nunca sentiu isso, e você começa a sentir. Aí você fala, não parecia que eu poderia acontecer isso comigo. Ou como aconteceu quando eu estava no exército. Eu estava molhado ali, estava menos 3 graus, e estava vivo. Eu achava que quando estava frio aqui em casa, aqui uns 14 graus, eu já estava ali com um tanto de blusa. Aí agora no exército, 3 graus negativo, eu estava lá normal. Eu falei, como é que eu posso estar suportando isso daqui? E a gente vê que a gente chega no limite. Mas o Senhor Deus conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas inquietações, tudo. O Senhor Deus nos conhece por dentro, mais que nós mesmos. Aqui, tais pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. É o que acontece hoje, as pessoas, elas se voltam para coisas totalmente que não existem. Olha, irmão, se você contribuir com isso, vai ser uma benção na sua vida. Isso vai mudar. Olha, se você levar essa flor, esse balde aqui para sua casa, isso daqui, você vai ser muito abençoado. E as pessoas pegam e falam assim, olha, para que eu vou ler a palavra? Para que eu vou na igreja aprender a palavra? Para que eu faço isso? Se isso daqui me protege. Então, eles param de colocar a confiança em Deus e começam a colocar a confiança em objetos. E hoje em dia é o que mais acontece. Tantas pessoas levando... Eu lembro um travesseirinho que uma pessoa tinha lá. Nossa, aquele travesseirinho dela... eu comprei esse travesseirinho aqui, ó. Eu coloco debaixo do meu travesseiro, eu durmo tão bem. A gente pega assim, olha assim e fala assim, meu Deus, como é que pode ser tão cego assim, né? E as pessoas acreditam. Aquele travesseirinho vai trazer algo sobrenatural para a vida deles. E a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, Ele vive dentro da gente e a gente pode acessar Ele a hora que a gente quiser através da oração. Não precisa de nada, de nenhum amuleto, de nada. É só você dobrar o seu joelho no chão e clamar a Deus que Ele te responde. Aqui tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então aqui, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista. Então, todos nós que somos filhos de Deus, temos esse compromisso do quê? De evangelizar, de fazer tudo que agrada os olhos do Senhor Deus. Temos que chamar mais pessoas para vir. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Eu convidei várias pessoas, nenhuma está aqui no momento. Mas o Senhor Deus vai tocando no coração e uma hora elas vêm, uma hora elas estão aqui. Então o nosso prazer é o quê? Chamar mais pessoas para estarem aqui adorando a Deus.
Agora, esse daqui que é interessante, irmãos. Quanto a mim, o 6, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Então, o apóstolo Paulo estava falando, ó Timóteo, pega essas recomendações que eu estou falando para você, segue a risca, porque está acontecendo o seguinte, eu estou mandando isso daqui para você, porque eu estou indo embora. Eu estou vendo que eu já estou na hora do quê? Da morte. Está chegando o meu dia. E aqui está falando aqui, ó, como oferta de libação, vinho como oferta de libação. O que acontece? Quando queimava o cordeiro, depois eles jogavam vinho ao redor do altar ali. Finalizou, acabou. E como uma oferta ao Senhor Deus. Então o apóstolo Paulo estava entregando a vida dele como oferta a Deus. Mas estava entregando a vida dele física mesmo, porque ele seria morto. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo estava ali preso agora, ele não estava preso agora numa prisão domiciliar, agora ele estava preso num aprisionamento de Roma. A gente lembra, quem já assistiu os filmes, a prisão de Roma era totalmente ali ruim, era péssimo, insalubre. Se você não recebesse o alimento, você morria ali na prisão de fome. E muitas pessoas que estavam na prisão, elas tinham o que? Lepra. Elas pegavam a lepra na prisão. A gente vê que era uma condição muito insalubre. E o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro, combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Então aqui mostra que o apóstolo Paulo, ele podia estar reclamando, podia? Hoje em dia as pessoas reclamam de tudo. Eu não vou na casa do Senhor Deus, não vou lá não, porque tem um irmão que fez isso para mim, o irmão não olhou para mim, não cumprimentou, ou aconteceu isso na minha vida, veio problemas psicológicos, financeiros, problema no lar, problema na família, problema no casamento, não vou na casa do Senhor Deus, o Senhor Deus não abençoou, não vou lá não. Reclama de tudo. Mas aqui agora o apóstolo Paulo, ele viveu a vida dele inteira para Cristo ali. Desde da parte que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, ali que ele foi convertido, ele não saiu mais dos caminhos do Senhor Deus. A gente vê que todas as coisas ele fez para agradar a Deus. No final não era para ele reclamar ao Senhor, poderia dar uma praia, algum lugar para mim morrer lá na praia, lá ficar tranquilo pro resto da vida, ter uma paz. Poderia ter isso, não. Ele morreu o quê? Encarcerado. Só que aqui ele mostra, combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Ele sabia que o quê? Que tudo isso daqui, a carne dele ia acabar, mas ele tinha uma morada celestial eterna com Cristo. Aqui nos mostra que tudo pode acontecer conosco. Podemos perder tudo, mas se a gente não perder a nossa salvação, a gente ainda tem tudo. Então o verdadeiro cristão sabe que as coisas dessa vida é tudo passageira. Olha, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Uma hora dá um problema, acontece alguma coisa, eu perco tudo. Mas eu tendo o Senhor Jesus Cristo, eu tenho tudo. E eu dou graças a Deus. Paulo ali estava numa condição ali que, imagina, dormindo com os ratos, umidade, tudo, velho já. As coisas, quando você está velho, já é coisa difícil, né? Quando você está novo, já é difícil, mas você está no velho lá, naquelas condições horríveis, e ele falou. Mas olha, a segurança do apóstolo Paulo. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Aqui podemos ver que o apóstolo Paulo deixou bem claro que ele falou, olha, eu venci essa batalha, eu venci esse mundo, eu não deixei me contaminar com o mundo de pecado, mas eu sempre permaneci uma vida em Cristo, e eu aguardo a minha coroa com Cristo. E todos nós podemos o quê? Aguardar essa coroa com Cristo, mas temos que ter o Senhor Deus dentro de nós cada dia mais, buscar mais, dedicar mais, e quanto mais a gente se aproximar dele,
mais a gente vai querer estar perto. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo deixa uma segurança muito grande a Timóteo. E depois os irmãos os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo ali, ele deixou um exemplo muito grande, porque teve um problema com Marcos. Depois os irmãos teve um problema com Marcos. Ali, na época, teve esse problema com Marcos. Marcos era para ir numa viagem missionária, ele não quis ir. Depois ele quis ir de novo, novamente. Aí deu um conflito ali. Ele falou, não vai levar Marcos, mas não. Como ele não quis ir, agora ele não vai dessa vez. E a gente vê que no final da vida dele, ele manda chamar Marcos. Olha aqui, ó. Somente Lucas está comigo, no 11. Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Aqui podemos ver que Marcos, naquela época, poderia não estar preparado naquele momento para as viagens missionárias. Mas agora o apóstolo Paulo reconhece ali como um grande missionário de Cristo e fala, eu preciso dele também. Então, podemos ver que talvez um dia, hoje, a gente não estava preparado, mas a gente tem que nos preparar, porque o Senhor Jesus Cristo vai nos chamar a qualquer hora, e é o dever nosso estar preparado. Como Marcos ali, no final ali, quando Paulo estava para ser morto, Marcos ali já estava o quê? Preparado. Quantos de nós precisamos estar preparados para quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar? Então, como Marcos ali se preparou, ali que nós também venhamos nos preparar. Essa palavra eu deixo para a igreja, as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.